Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Comissão Permanente, hoje com mais uma edição especial realizada a partir dos espaços do Conselho de Felgueiras, em concreto no Salão Nobre, a sala onde habitualmente se reúne o Executivo Municipal para deliberar as grandes questões do momento, cada um dos momentos da atividade municipal em Felgueiras. Hoje, como dizia, é uma edição especial porque temos connosco aqueles que serão, muito provavelmente, os dois representantes de Felgueiras na Assembleia da República, portanto, os dois futuros deputados, em função do resultado alcançado nas últimas eleições legislativas, realizadas no passado domingo. À minha direita tenho o António Faria, que foi candidato pelo Partido Socialista, foi o 19º pela lista do Porto, do Partido Socialista, o Partido Socialista que... Foste o 22º, peço desculpa. 19 foi o número de deputados eleitos pelo PS nestas eleições, portanto, aumentando o número de representantes face ao resultado que tinha alcançado nas últimas legislativas. Pedro Melo Lopes é o candidato do PSD que foi eleito, creio que era o 9º da lista do Partido Social Democrata, o PSD que elegeu 14 deputados, correto? Sim. Portanto, está eleito, aguarda só que seja chamado para tomar posse como deputado nesta legislatura que decorre das eleições realizadas no passado domingo. O António Faria, que tendo sido o 21º, segundo, tem todas as condições para assumir o lugar de deputado, partindo do princípio que o Partido Socialista, formando governo, de resto o António Costa foi já convidado pelo Presidente da República a formar o governo, é muito provável que haja um número significativo de elementos do Partido Socialista que ocupavam os primeiros lugares da lista do Partido Socialista, que venham a ser chamados para integrar o governo ou quaisquer outros cargos durante a próxima legislativa, abrindo assim lugar para a entrada de mais um conjunto de elementos que integravam a lista, nomeadamente António Faria, que está entre os primeiros, portanto, com essa possibilidade de assumir um lugar no Parlamento. Damos praticamente por adquirido que isso vai acontecer a breve trecho. Além dos nossos futuros deputados, temos obviamente connosco o nosso painel de excelência, como habitualmente o Leonel Costa, o Luís Paulo e o Hélder Quintela. Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez, hoje num lugar muito especial para todos nós, felgueirenses. Vamos então começar o programa. Hoje o tema é o tema único, como não poderia deixar de ser. Vamos discutir, vamos refletir, analisar os resultados das últimas eleições, que ditaram uma surpreendente, digo eu, maioria absoluta do Partido Socialista, uma confortável maioria absoluta do Partido Socialista, o que faz prever um período de estabilidade para os próximos 4 anos e mais alguns meses, que é aquilo que está previsto neste mandato, nesta legislatura. Vamos começar por ouvir a opinião do grande vencedor da noite, António Faria, do Partido Socialista. António Faria, antes de mais, parabéns. Em primeiro lugar, parabéns ao Partido Socialista pelo extraordinário resultado alcançado e parabéns também à tua candidatura, com o resultado do PS, está praticamente garantido que vais assumir um lugar na Assembleia da República para defender, penso eu, ser esse o teu objetivo. De resto, tiveste a oportunidade já de nos dizer na entrevista que nos concedeste, obviamente defender os interesses de Felgueiras e também desta região do Tâmega e Sousa, mas antes disso, António Faria, o resultado, presumo que também te surpreendeu. Não a vitória do Partido Socialista, que dizia-se que o resultado, em função das sondagens que eram conhecidas, tanto podia cair para um lado como para o outro, portanto, caiu para o Partido Socialista. O que ninguém previu é, de facto, uma vitória tão esmagadora, uma vantagem tão significativa do Partido Socialista, também aqui no Distrito de Porto. Ora bem, o resultado em si surpreendeu, pela questão da maioria absoluta, não surpreendeu tanto, porque eu fui dizendo ao longo da campanha que as sondagens que estavam a ser vinculadas na comunicação social não transpareciam a realidade daquilo que eu ia vendo na rua e ia sentindo na rua pelas pessoas. Eu tive essas conversas com algumas pessoas e ia dizendo que, e nós também tínhamos as nossas sondagens internas do Partido Socialista a nível do Largo do Rato,
diárias, e as sondagens andavam sempre na volta dos 39%, 38%, 39%, contra 32%, 33% do PSD. Portanto, nunca houve uma sondagem que nos desse muito menos do que essa margem. Portanto, eu nunca me acreditei muito nas sondagens que saíram na comunicação social. Não sei quem foi o responsável por elas. Se foi o PS teve mérito, se foi o PSD não teve mérito nenhum. Eu não sei quem é que as encomendou. O que é certo é que nós não tínhamos essa sensação e eu também não sentia isso na rua. Partido Socialista, geralmente os aparelhos dos partidos têm os seus estudos próprios. O que é que dizia, agora creio que isso já se pode ser mais ou menos revelado, o que é que vos era transmitido pelo aparelho do partido? Que havia, eu cheguei a falar com pessoas, nomeadamente do PSD, pessoas próximas do aparelho, que indicavam de facto que havia um equilíbrio, também eles tinham esses Nós indicadores. nunca sentíamos isso e nunca nos foi transmitido isso. Houve realmente, no fim de semana, a meio da campanha, uma chamada de atenção do Partido Socialista para que as pessoas se envolvessem mais, porque o partido estava muito parado, que se envolvessem mais, e isso realmente veio a acontecer. O partido começou a sair à rua, as pessoas começaram a envolver-se, e a partir desse momento, acho que não houve mais margem nenhuma de dúvida, porque o partido realmente uniu-se à volta da candidatura de António Costa, e a partir desse momento sentíamos cada vez mais próximo, e o PS esteve sempre muito mais próximo da maioria absoluta que o próprio PSD, de vencer as eleições. Era aquilo que nos diziam os próprios momento marcante a meio da campanha eleitoral, naquele fim de semana, entre o início e o final da campanha eleitoral. Percebe-se que há aqui um momento de viragem, uma primeira semana que aparentemente correu muito bem ao PST, sentia-se inclusive até algum desânimo em algumas hostes socialistas, tenho muitos amigos da área do Partido Socialista com quem ia falando, mas a partir de um determinado momento, nota-se inclusive também algum ajustamento em termos de discurso. Percebe-se que o Partido Socialista ganha aqui um novo... O Partido Socialista estava preparado para fazer uma campanha mais calma, mais tranquila, sem tanta rua. A partir do momento em que viu que o PSD estava a sair à rua, sentiu que, para mostrar força, tinha que sair também. E foi aí que se fez a grande aposta, foi nesse fim de semana que dizes, e a partir desse momento o PS saiu à rua, o país saiu à rua e demonstrou o apoio inequívoco a António Costa. Vamos ouvir o Pedro Mel Lopes. Pedro, quando falámos na entrevista, deixaste a ideia que havia uma esperança significativa nas hostes social-democratas, no sentido de que nas eleições pudesse acontecer uma mudança, uma vitória do PSD. Isso não aconteceu, aconteceu a vitória do PS, que seria mais ou menos expectável. Se tivesse acontecido a do PSD também não surpreenderia ninguém, em função daquelas que eram as linhas apontadas pelas sondagens, mas o resultado, a vitória do PS com a maioria absoluta, deixou praticamente toda a gente surpreendido. Foi essa a sensação com que ficaste na noite de domingo, quando começaram a ser conhecidos, em primeiro lugar, as projeções e depois quando começaram a sair os primeiros resultados, uma enorme surpresa? Olá a todos, obrigado pelo convite e obrigado por estarmos aqui a debater isto e a debater política. Em relação à sua pergunta, sem dúvida que nos apanhou de surpresa, tanto o Partido Social Democrata como uma boa parte dos portugueses que manifestaram claramente que estavam à espera de uma mudança. Nós, se começarmos até a analisar os resultados, assim de grosso modo, podemos dizer que a direita tem mais de 2.300.000 votos, portanto há 2.300.000 portugueses que queriam uma mudança. Não foi suficientes para combater, digamos assim, com palavras amigáveis, os 2.200.000 que votaram no PS. Mas, de facto, a verdade é que no PSD respirava-se alguma confiança. Porque nas ruas, eu fiz campanha no distrito, fiz campanha no concelho, fiz campanha junto das pessoas e as pessoas transmitiam essa vontade. Portanto, havia muita gente a querer mudar. Isso dava para falarmos muito tempo. Surpreendeu-nos até porque não tivemos o contacto com essas pessoas que votaram no PS. Eu costumo dizer isto no meu círculo privado, ou em pessoas com quem trabalho, ou com quem estou muito todos os dias. Eu não contactei ninguém que me dissesse: não, o senhor está lá bem, vamos deixar estar, vamos fazer... Nunca. E, portanto, isso, se me tivesse acontecido... Mas é surpreendente. Exatamente. É que isso causa surpresa. Se eu tivesse contactado com essas pessoas, eu tinha dito assim: isto está difícil. Eu contactei com pessoas que me diziam: queremos mudar, temos que mudar, o caminho não é este, a estratégia para o país não pode ser esta.
Também posso estar errado nos contactos que fiz, quer dizer, não é? Seguramente. E isso também será alvo de estudo. Uma reunião conseguida. Não. Isso também será alvo. Não. Fiz campanha por todo o Conselho, com todo tipo de pessoas, com todas as faixas etárias e com todos os estratos sociais. Daí ser estranho, Pedro. Agora, o que é estranho é isso, é que não havia essa correspondência negativa em relação à nossa candidatura. Havia sempre muita aceitação e as pessoas aceitavam os manifestos, queriam falar, queriam conhecer. E nunca me apareceu. Portanto, quando no noite eleitoral nós vemos, quer no Conselho de Felgueiras, quer no Distrito de Porto, quer nos distritos de todo o país, portanto, o país inteiro, há uma desmobilização de voto na esquerda para votar em António Costa, retirando uma grande parte do eleitorado à esquerda para que esta maioria tivesse acontecido, fez-me pensar, e nestes dias tenho pensado muito sobre isso, e acho que hoje o PSD deve ter pensado isso na reunião da Comissão Política Nacional. Onde é que falhou, ou qual foi a mensagem que falhou para esta gente? Porque esta gente, afinal, também muda a intenção de voto, portanto, vota no Bloco de Esquerda, também vota no PS, e o PSD fez uma campanha nítida e clara para apanhar os votos ao centro, ou seja, aquelas pessoas que votam no PS ou votam no PSD porque acham que está mal e vamos mudar o voto, e, portanto, nós fizemos campanha para essas, com uma estratégia clara, o programa eleitoral do PSD. É claro que mais água, o Rui Rio foi muito claro nas entrevistas, apesar de ter uma comunicação social, não vou dizer tendenciosa, mas que lhe dificultava a vida em alguns aspectos, porque, para lhe dar aqui um exemplo, a questão do Chega, o Rui Rio, cada vez que falava, a pessoa perguntava, olha, e o Chega? Quer dizer, isso era, objetivamente, para privilegiar o Partido Socialista, porque o Rui Rio foi claro como mais água a dizer, com o Chega não vão ter ministros, se o Chega quiser viabilizar o nosso governo, viabiliza. Mas eles perguntavam, e o Chega? Portanto, era sempre a mesma conversa. Ao mesmo tempo, o Rio foi claro, fez uma campanha assertiva, falou às empresas o que é que era para as empresas, falou para as pessoas o que é que era para as pessoas, e viu-se a combater com o Partido Socialista, que fez uma campanha que, na minha opinião, não foi uma campanha positiva nem produtiva. Porquê? O Partido Socialista pegou em 3 ou 4 coisas que não eram verdade. A primeira, crucificou o Rui Rio porque era contra o aumento do salário mínimo nacional. Não era. Rui Rio está no programa eleitoral, isso escrito claramente, só que não chegou às pessoas, efetivamente, temos que dar a mão à palmatória, está claramente que o salário mínimo acompanharia a taxa de inflação. Se concluas, ainda vamos ter mais oportunidade para Eu só estava a concluir. Ok. Não, era importante desmistificar aqui 3 ou 4 coisas. Esta é a verdade. Portanto, o Partido Socialista pegou nisso, o Rui Rio é contra o salário mínimo. Não era. Mas foi uma mensagem que passou. Pronto, exatamente. O PSD vai privatizar a saúde. Isto está no Facebook do Partido Socialista. Isto é um direito constitucional, a proteção à saúde. Isto não se pode-se privatizar a saúde, mas as pessoas têm acesso à saúde. Portanto, vocês vão pagar a saúde. Estamos em conversas muito sectoriais. Mas deixe-me agora, também é muito fácil. Isso, privatizar a segurança social, quando nós sabemos que o modelo dela também é assim. Portanto, há três ou 4 aspectos. Mas deixe-me falar, porque se eu fui convidado vou falar, desculpe lá. Não, se o senhor desculpa, o senhor fala quando nós permitimos. Pronto. Aguarda um bocadinho, por favor. Mas é assim, se eu não puder comentar... O senhor vai ter mais oportunidades para falar. Vocês perguntaram-me os resultados eleitorais. O Eu senhor estou a vai ter- comentar o os senhor resultados vai- eleitorais e aquilo que causou, certamente, esta derrota. O seu futuro colega de Foi mais Parlamento já falou, até falou menos. O senhor vai ter mais oportunidades para falar. Eu não sabia. Vamos Comentar. ouvir. A Lionel disse-me que isto eram 15 minutos para falar. Não é. Os senhores vão estar connosco o programa Pronto, todo, ok. vão participar. Não há problema nenhum. Não há Comentaremos isso a posterior. Vai haver tempo mais do que suficiente para cada um de vocês expor os vossos pontos de vista. Vamos ouvir o nosso painel. Vamos começar pelo Luís Paulo. Hoje cabia ao Luís Paulo indicar o tema. Toda a gente percebeu que fazia sentido dedicarmos o programa todo, como se percebeu agora pela intervenção do senhor futuro deputado do PSD, que de facto há aqui pano para mangas. Luís Paulo, também ficaste, obviamente, isso é uma questão absolutamente incontornável, ficaste surpreendido não com a vitória do Partido Socialista, mas com esta vantagem expressiva, maioria absoluta, de resto até uma maioria absoluta bastante confortável. Não, isto é para mim muito claro, portanto, eu acho que a vitória do Partido Socialista não pode não ser, e na minha opinião não é surpreendente, a vitória por maioria absoluta é assim surpreendente e inclusivamente vários dirigentes do Partido Socialista admitiram isso durante a noite eleitoral, que foi também uma surpresa para eles. Agora, independentemente disso, é uma vitória categórica do Partido Socialista e de António Costa, e nós temos que dizer, nós somos analistas, estamos a comentar os resultados e temos que olhar para eles de uma forma muito clara e analítica, concreta. É uma vitória categórica do Partido Socialista. Terá várias razões, terá certamente várias razões.
As sondagens poderá ser uma delas, como é lógico, mas eu acho que as sondagens não chegam, e aquele virtuoso empate técnico, ou empatão, como lhe chamaram, não chegam para explicar uma maioria absoluta. Isto é a minha opinião muito clara. Terá que haver aqui outras razões, e podemos falar na gestão da pandemia, que houve questões que naturalmente correram menos bem, mas que, na minha opinião, na generalidade, a gestão da pandemia tem uma nota positiva e, portanto, eu acho que isso ajuda também a explicar um bocadinho esta maioria absoluta. E há depois também aqui uma razão, que eu acho que nós às vezes, quando comentamos política, é engraçado que estamos tão envolvidos que depois acho que às vezes nos esquecemos um bocadinho daquilo que as pessoas vão sentindo e vão pensando. Eu acho que esta é também uma vitória em que uma das principais razões é também a estabilidade. Eu quando falava com as pessoas, esta era sempre... Claro que há assuntos importantes que se discutem e que se tem que discutir politicamente e durante as campanhas eleitorais, mas as pessoas falavam sempre nesta ideia de estabilidade, de calma e de que era preciso ter um horizonte de estabilidade e de 4 anos, neste caso, onde fosse possível planear, executar e trabalhar pelo país. E, portanto, eu acho que as sondagens não chegam para explicar esta maioria absoluta, é preciso perceber quais foram as outras razões, e acho que há outras razões, e eu fui colocando aqui algumas em cima da mesa, poderão ser ou não, é claramente óbvio, é claramente objeto de discussão. Depois, algumas notas positivas, nomeadamente a eleição, por exemplo, de Rui Tavares também, eu queria aqui referir, independentemente do partido em questão, eu acho que o Parlamento merece uma pessoa como Rui Tavares. Dar aqui também uma nota em relação à abstenção. Nós tínhamos 800 eleitores em casa. Tínhamos mais pessoas em casa, 800 mil, sim, peço desculpa. 800 mil eleitores em casa, e num contexto vigente que ainda é pandémico, com 800 mil eleitores em casa, nós conseguirmos baixar pela primeira vez desde 2005 a abstenção, acho que é uma nota também positiva. Acho que é positivo e temos que o referir, não chega. Claro que o caminho é fazê-la descer cada vez mais e todos nós que estamos aqui temos gosto que isso aconteça, mas acho que é positivo e temos que dar também aqui, fazer referência e dar esta nota positiva, acho que é uma boa notícia. A nível, eu tenho aqui mais coisas para dizer a nível nacional, ronda, eventualmente. E também tenho aqui alguns apontamentos a nível municipal, mas sim. O tempo, Helder, como achares mais pertinente. Obviamente também, uma surpresa para ti, de resto até comentámos os dois, foi um resultado absolutamente surpreendente. Tu até comentavas comigo, acho que posso fazer esta confidência. A única coisa que acertaste foi a não eleição do CDS, de qualquer representação no Parlamento. De qualquer forma, foi uma enorme surpresa. Nós que acompanhamos com alguma atenção a forma como evoluiu a campanha eleitoral, foi uma surpresa tremenda. O resultado, não a vitória do Partido Socialista, mas uma vitória, nomeadamente a vitória em todos os distritos do continente, o que eu creio que ter acontecido pela primeira vez. Sim, e aqui em Felgueiras também em todas as freguesias do concelho. Embora depois, mais à frente, podemos falar um bocadinho sobre a questão concreta da lixa. Exatamente. Onde o PSD consegue um de facto, acho que toda a gente esperava uma noite eleitoral muito longa e acabou por ser um anticlímax. Portanto, à meia-noite foi toda a gente para a cama e preparada para trabalhar no dia seguinte. Eu acho que às 9, 10 da noite muitas pessoas já estavam. Mas, sobretudo aquele pessoal mais da ala mais à direita, não aqueles de extrema-direita, Mas, antes de mais, deixa-me cumprimentar o Pedro Melo Lopes pela eleição, já garantida, parabenizar também António Faria pelo resultado conseguido e brevemente teremos também, certamente, a oportunidade de o parabenizar por outros motivos. Mas, de facto, foi um resultado que não era expectável, atendendo a todos os dados que nos foram chegando sobre as sondagens e que nos eram reveladas todos os dias, ou seja, a única sondagem que esteve mais próxima de acertar no resultado foi a sondagem feita antes da campanha, que de facto dava entre 6 a 7, 8 de diferença entre o Partido Socialista e o PSD. Portanto, em termos de resultados, temos aqui de facto uma confirmação, acho que temos uma confirmação daquilo que se esperava relativamente aos outros partidos, relativamente, de facto, a termos uma maioria absoluta não era esperado. Aquilo que eu sempre esperei, e que era mais ou menos comumente aceito, era que o Partido Socialista iria ganhar
as eleições e certamente teria ali uma garantia de estabilidade com o PSD para o primeiro ou o segundo orçamento, ou para os 2 primeiros orçamentos. Acho que esse era um plano mais expectável. Aliás, deixa-me dizer-te que no domingo, eu acompanhei, como sabem, a votação do Presidente da República em São Luís de Basto, e estávamos, um conjunto grande de jornalistas, estávamos à espera que o Presidente chegasse para fazermos a cobertura do momento, e quase todos nós apontávamos nesse sentido. Vai haver uma vitória do Partido Socialista, uma vitória mais ou menos apertada, e o Partido Social Democrata, inclusive o próprio Presidente de Câmara, que estava connosco, a PSD, e o Partido Social Democrata vai viabilizar pelo menos os 2 primeiros orçamentos, para dar aqui algumas condições governativas ao Exatamente, país. eu acho que esse era o cenário mais plausível. Depois, relativamente ao Chega, à Iniciativa Liberal, ao CDS, eu sempre disse aqui que o CDS-PP corria o risco de ficar cortado, mas realmente eu acho que este resultado vai permitir uma estabilidade que vai dar 10 anos de governação a António Costa. Mais 10. Vai dar um pouco mais de 10, mas basicamente 10 anos de governação a António Costa, que são os 10 anos de Marcelo, coincidentemente são os 10 anos de Marcelo, portanto, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República... Curiosamente, o Marcelo Rebelo de Sousa é o único Presidente da República que vai trabalhar com apenas um Primeiro-Ministro. E, portanto, António Costa terá uma oportunidade única... É uma coabitação que até o momento tem sido uma coabitação. Sim, aliás, até existia a caricatura pacífica do Senhor Feliz e do Senhor Contente. Portanto, digamos, vamos ver o que é que vai acontecer agora. António Costa, por um lado, tem estabilidade, tem tempo e vai ter dinheiro. Portanto, tem aqui uma tempestade perfeita durante os próximos 4 anos. Por outro lado, vamos perceber o que é que Marcelo quer marcar este segundo mandato, porque não vai ter aqui muito espaço para grande intervenção política. E sabemos que Marcelo gosta da intervenção política e gosta também de ser a mão... Vamos falar do Presidente Marcelo, aquilo que se espera. Depois, relativamente assim, numa pincelada... Concluindo só, e eu acho que foi muito interessante esta semana, até a propósito das sondagens, da comunicação, um debate que aconteceu, penso que na CNN, em que esteve presente o Luís Paixão Martins, que é um dos homens da velha guarda da comunicação em Portugal e da comunicação política, e que agora até está um pouco retirado, mas ele foi um dos braços direitos da estratégia de comunicação e de sondagens do Partido Socialista. E ele explicou muito bem, ele disse... Toda a gente estava a olhar para o lado errado. E nós seguimos isto. E deu vários exemplos. E, de facto, eu acho que o PSD teve uma estratégia de posicionamento errada, teve uma estratégia de comunicação errada. As sondagens, quando davam mais apertadas, já se começava a falar em governo, em ministros para um governo. Eu ia falar nisso. Acho que houve aqui, de facto, muitos erros. Houve alguma fanfarronice até, se me permitem a expressão. Nomeadamente quando o presidente do partido, do PSD, Rui Rio, disse que António Costa devia perder com dignidade. Sim, foi um comentário um bocadinho extemporâneo. Sim, e eu acho que... E depois, claramente, também, a mensagem foi sempre muito mal passada. O Pedro já falava do salário mínimo, da saúde, do SNS, foi sempre muito, muito mal passada. O Partido Socialista, fundamentalmente, focou-se naquilo que era a comunicação importante, centrar a comunicação. E basta ver que, mesmo no pós-eleições, Salvador Malheiro, que é um dos vice-presidentes e braço direito de Rui Rio, quando ainda nem sequer se fala em eleições, nem se fala em pró-candidatos, e ele já está a lançar uma pessoa para Montenegro, portanto, ou seja, eu até ouvi esta semana dizer que ele é Salvador, mas é só de nome, não é Salvador do PSD. Vamos concluir, vamos ouvir o Lionel. Lionel, obviamente que eu não vou repetir a pergunta da surpresa, a surpresa foi geral, esperava-se de facto um equilíbrio. O que é que, no teu ponto de vista, explica esta hecatombe eleitoral do PSD, quando se esperava que o PSD alcançasse um resultado bem mais expressivo nestas eleições? Olha, antes de mais, deixa-me dizer-te que os resultados não foram um momento feliz, obviamente, percebes porque é que eu digo isso, mas hoje acho que é um momento feliz, porque acho que todos estamos bastante contentes e é muito importante para Felgueiras. Temos aqui um deputado já eleito e aqui outro que quase eleito, e, portanto, como felgueirense, como social-democrata, como amigo e como felgueirense novamente, e também temos uma boa relação, fico mesmo muito, muito feliz, e portanto hoje acho que é um dia especial e um dia bom para Felgueiras.
Relativamente à questão deixa-me só falar-te da surpresa, porque há bocado todos estávamos aqui a brincar um bocadinho quando o Rui Pedro, eu chamo-lhe Rui Pedro, dizia que parece que na campanha ninguém ia votar PS. Eu que tenho redes sociais, após, e nestes dias, ainda parece isso. Aliás, eu recordo, o próprio presidente da JS, Paulo Soares, fez um story em que se indignava pelo facto das redes sociais estarem revoltadas contra esta maioria absoluta. De facto, claro que não, o exagero que não havia ninguém, claro que havia, mas ao ponto de haver a surpresa da maioria absoluta, foi de facto surpreendente porque não havia esta sensação. E agora, qual foi o motivo? E foi uma maioria silenciosa, então? Foi uma maioria silenciosa. E então agora, respondendo aqui mais às tuas questões, há aqui alguns motivos. A questão das sondagens, há bocado o António Faria falava disto, eu tendo a dizer que foi uma boa estratégia do PS a dar o PSD como ganhador ou quase ganhador. De tal forma que a esquerda, de Bloco de Esquerda e PCP, uniu-se e fez o voto útil no PS, enquanto que o PSD, que na direita não houve isso. A direita não se uniu para fazer o voto útil no PSD. E isto porquê? Porque, criticando o líder do meu partido, ele me mostrou ser uma alternativa ao PS. Pelo menos da direita. Pelo menos, exatamente. Aliás, havia momentos que eu acho que ele chegou a falar desse partido centro-esquerda. Portanto, eu não sou direita. Eu acho que isto explica um bocadinho. E esta sondagem... Não foi uma contradição o Rui Rio ter passado parte da campanha que era de centro-esquerda e depois ter lamentado que a direita não tenha votado nele? Claro que sim, e basta este aspecto. As eleições é para mostrar que perante quem está no poder, que somos e que nos apresentamos como alternativa. E, de facto, as pessoas não sentiram isso. E deixa-me só dizer-te aqui, as sondagens, eu acho que, se tivesse que escolher se foi da parte do PSD para puxar pela malta ou da parte do PS para conseguir aquilo que acabou por conseguir, eu diria que foi da parte do PS. Basta ver que o António Costa, no seu discurso à comunicação social, a primeira pessoa a que ele agradece é ao diretor de campanha. Pronto, isso eu acho que quer dizer alguma coisa. Depois, há aqui outra questão que também acho que ajuda a explicar esta vitória do Partido Socialista. E diria que é, de certa forma, algum populismo. Porque, quer queiramos, quer não, o falar-se de salário mínimo de 900 euros por contraposição a dizer-se que o Rui Rio era contra o salário mínimo, quer queiramos, quer não, isto entra um bocadinho nas pessoas. Por um lado temos um que quer aumentar muito e outro que se calhar é contra. De mérito do PSD por não ter sabido contrapor. Falta de estratégia, de argumentário. De facto, o Rui Rio, voltando a criticar o meu partido, ele muitas das vezes falhou porque só esteve bem, por exemplo, nos debates com António Costa, nos outros debates, como quase todos os outros partidos, quis estar bem com toda a gente, e não é possível, de facto, isso. E depois, a questão dos 4 dias de trabalho semanal, que eu acho que quem pensar um bocadinho não pode levar isto muito a sério. Mas quer queiramos, quer não, a classe operária fica agradada. Tomara não sei, eu dei aqui um exemplo como que... Na apresentação do manifesto eleitoral, ele lançou essa ideia, depois acho que essa ideia não... Eu não estou a dizer que isto é justificação para a vitória. Eu estou a dizer que isto é pode-se justificar um bocadinho esta maioria absoluta que acho que não era expectável por ninguém. Depois, outra surpresa foi a questão do CDS. Apesar do Helder dizer que já não era surpresa, não tenho pena nenhuma pelo CDS, não tenho pena nenhuma do CDS, mas é um bocado ingrato a forma como o método é frio, ao ponto do CDS ter tido mais votos, e mais, não só em termos absolutos, mas também em relativos, em termos de percentagem, mais que o PAN e que o LIVRE, mas o PAN e o LIVRE elegeram deputados e eles não. Mas isso é a nível nacional e a nível eleitorais. Exatamente, eu acho que isto leva-nos a repensar... Desculpa, mesmo em relação a isso, que assim, pois já não tenho que dizer isso na minha intervenção a seguir, que é mesmo em relação a isso, e é um apontamento em relação a isso, que claro que não é claro nem é linear que os partidos concorrendo em coligação, a soma dos votos seja igual a quando concorrem em coligação, mas se o PS tivessem concorrido em coligação,
o PS tinha menos 4 deputados e o PSD-CDS menos 5, 4, 5 e o PSD-CDS mais 5. E, portanto, à partida, o CDS não tinha perdido a representação parlamentar, ou conservava alguma da representação parlamentar, e o PS não teria tido maioria absoluta. E, portanto, isto aqui até acaba por ser um dado interessante para se discutir até a estratégia de Rui Rio quando nega a coligação com o CDS. Não, mas o Rio queria a coligação. Queria, mas a direção não A aceitou. coligação era importante, era até se fosse no pré-eleitoral. Mas era isso, era um dos objetivos, que depois a direção nacional e o Conselho Nacional votaram contra. António Faria, maioria absoluta do Partido Socialista, 4 anos e mais alguns meses de estabilidade, é isso que se espera. Vamos ter um Partido Socialista com uma governação mais ao centro, agora que não está tão condicionado pelo quadro negocial com os partidos de esquerda, mais à esquerda do Partido Socialista. É essa a expectativa, que tínhamos um PS a governar mais ao centro? A expectativa é que o PS seja um partido responsável e que dialogue com todos os partidos, à exceção de um, que já o assumiu, portanto isso é uma questão de honra do partido, dizer que não vai dialogar com o Chega, com todos os outros, espero que os ouça, que dialogue, e que de todos eles possa recolher, obviamente, contributos para uma governação estável que o país precisa e que todos nós necessitamos. Eu só, se me for permitido, não sei se é Armindo, gostava também, porque falei pouco no início, porque pensei que era apenas uma pequena abordagem, mas houve aqui questões que foram ditas e que eu acho que deveria também falar um pouco sobre elas. Nomeadamente sobre a questão de, em 15 mil eleitores de Felgueiras, dizer que na rua não se ouviu ninguém dizer que esperava que o Partido Socialista ganhasse. Das duas uma, com todo o respeito, acho que não foi uma campanha, foi feita caseira, casa a casa, às casas que sabiam de abater. Porque eu andei nas feiras, eu andei nas fábricas e senti, obviamente, as pessoas... Nós tivemos as mesmas, encontrámos-nos várias vezes. Ouvi pessoas, quer dizer, que vinham ter connosco e muitas delas, e contrariamente àquilo que era uma campanha eleitoral, e eu sei, porque o Partido Socialista teve uma campanha pobrezinha, tinha papéis para dar, e as pessoas viam que era o papel do Dr. António Costa e pediam o papel do Dr. António Costa, coisa que não acontece, normalmente não acontecia. Portanto, as pessoas, sentia-se que havia pessoas com vontade e que as coisas continuassem. Obviamente também ouvíamos, e eu ouvia também algumas críticas, como é óbvio, também de pessoas com vontade de mudança, mas maioritariamente ouvia aquelas que queriam que houvesse uma continuidade. Quanto à questão das redes sociais, que foi colocado que o PSD, que ainda hoje não acredita, é normal. Quando as pessoas ganham, ficam satisfeitas, não vão para as redes sociais gabar-se daquilo que aconteceu. Aqueles que perderam, normalmente, vão rebater. É perfeitamente normal. Nós temos visto isso a nível local, a nível nacional, é exatamente da mesma maneira. Portanto, obviamente, quem ganhou está satisfeito, não se quer chatear, o problema está resolvido. Quem está do contra, é normal que vá chamando a atenção a mais desses problemas. Agora, não podemos dizer que com o resultado que houve de 2.246.637 votos, que não haja, e ainda não estão aqui os fora da Europa, que haja pessoas, que as pessoas estão descontentes com a vitória de maioria absoluta do Partido Socialista. Não. Mais de metade do país votou em António Costa. E isto não podemos desrespeitar mais de metade do país que votou e dizer que os outros estão todos descontentes e o país está descontente. Não. 2.400.000 e tal votaram no Partido Socialista. 2.246.000. E muitos votaram à direita. Mas se for somar os votos todos da esquerda, são mais de 2 milhões e 200. Quer dizer que havia muitos contra. É nestas coisas que eu tenho que dizer, que nós temos que ser coerentes. Os votos da esquerda não são os 2.246.000. São muitos mais do que isto. Certo? Porque agora o PS, sozinho, tem mais representação do que todos os outros partidos juntos. Portanto, os portugueses souberam muito bem aquilo que queriam e a escolha que fizeram. E não podemos agora nós, só porque perdemos, dizer que não concordamos e que está mal e que está tudo mal. Não, vamos trabalhar em conjunto. O PS e o Dr. António Costa já disse que vai respeitar todos os partidos, à exceção de um, e é isso que nós pretendemos, que os outros partidos também colaborem com o Partido Socialista para bem do país. Em relação à pergunta que te fiz, uma governação mais ao centro, que o Partido Socialista foi acusado, a governação do Partido Socialista na última legislatura foi só metade da legislatura,
foi, e da primeira também, que no âmbito da denominada geringonça, foi acusado de não ter uma ação reformista do país, ter feito uma governação mais casuística, e muita gente dizia que isso se devia ao facto de estar muito condicionado, muito maniatado pelo facto de precisar do apoio da esquerda parlamentar para garantir a governabilidade. Agora que o Partido Socialista está liberto dessas amarras, é expectável que tenhamos uma governação mais ao centro? É expectável que tenhamos essa governação mais ao centro, é expectável também que continue a ouvir os partidos à sua esquerda, e aliás, a prova disso mesmo é que, mesmo sem ter formado ainda governo, já disse que no próximo Orçamento de Estado iria ter medidas também, quer das que foram apresentadas, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP, e espero que ainda venham a ser contempladas algumas de outros partidos, desde que sejam válidas e que se encaixem e enquadrem no programa do Governo que o Partido Socialista tem, acho que devem ser aceites e enquadradas, e é isso que eu espero do Partido Socialista, um partido responsável, para, juntamente com os outros partidos da oposição, tratarem de um futuro melhor para o nosso país. Não receias que possam acontecer alguns excessos, como aconteceu, nomeadamente, com a anterior maioria absoluta do socialista, com o José Sócrates? Isso temos sempre, mas o próprio Dr. António Costa tem. Eu acho que ele também foi muito claro quando disse que a primeira coisa a fazer relativamente a esta maioria absoluta é retirar o medo que os portugueses têm dessa mesma maioria absoluta, porque ele próprio também sente. Eu não me ponho na pele dele, mas eu tenho a impressão que ele, na noite eleitoral, era capaz de estar a dizer: opá, parem, não venham mais votos. Porque ele próprio deve ter chegado a essa conclusão nessa altura. Mas agora que isso aconteceu, ele próprio assumiu que temos que ter cuidado com as maiorias e quer mostrar aos portugueses que, afinal, é possível governar com a maioria sem cometer esses excessos. Pedro, o que é que se espera deste PSD? Continua a ser o grande partido à direita do Partido Socialista, continua a ter apesar de ter perdido, ainda que marginalmente, alguma representação parlamentar, continua a ser a maior bancada parlamentar. Não perdeu? Aumentou. O PSD ainda aumentou em termos de deputados. Perdeu. Isso não sei, no geral. Perdeu. Ganhou 70 e poucos mil votos. Perde 4. Ganhou votos, mas perdeu deputados. Não perdeu. O que é que se espera deste PSD? Espera-se uma atitude de uma oposição aguerrida a esta maioria absoluta do Partido Socialista, ou uma oposição colaborante com António Costa, garantindo uma governação mais ao centro? O que é que se espera? Eu não sou o Rui Rio, se fosse o Rui Rio respondia já isso direitinho e estava resolvido. Eu antes ainda tinha ido buscar atrás. Dizer aqui ao António Faria, ele estava a dizer que eu disse que estava tudo errado, não disse que estava tudo errado. Até foi o Lionel que tocou na questão de que as redes sociais estavam em alvoroço no dia a seguir. Para mim está tudo muito bem, o país foi claro, houve uma debandada de votos da esquerda no PS e ganhou, e eu até acho que para o país agora, que está encontrada a solução, que a coisa seja responsável e positiva, porque nós precisamos de continuar esta caminhada. Agora, eu estava também quando fui interrompido, e lamento ter querido falar, e eu ainda estou aqui cheio de energia para ir para o Parlamento, tanto quero falar. Mas no Parlamento vai haver tempo. Mas por isso é que tenho que aproveitar agora. Eu estava a dizer que houve algumas coisas que condicionaram, contra-informação, estratégia, capacidade de controlar a comunicação, o que seja o que for, que condicionaram muito a mensagem do PC, condicionaram. E daí essa indicação daquilo que foi. Isso não é ataque a ninguém, é ataque à comunicação política, porque nós aqui, os dois, vamos ser deputados de felgueiras, cada um por um partido, mas o objetivo é comum e, portanto, depois de se contar os votos, o objetivo é fazer política e melhorar a vida das pessoas. E esse aqui ninguém nos vai tocar, ninguém nos vai impedir de fazer isso. Em relação à pergunta, por isso é que eu não sou o Rui já lhe tinha respondido à pergunta, pois o pessoal diz que ele responde muito rápido. Se calhar tinha respondido em alemão. Em mal. Eu em alemão não vou responder. Mas uma pergunta. Eu acho que o PSD agora vai ter um processo interno a resolver, mas vai ser o partido responsável que foi. Foi surpreendente o discurso de Rui Rio, o discurso de derrota, acabou por surpreender, ele não ter assumido de forma categórica que se vai embora. Não, lá está, isso é comunicação social, é jornalista. Rui Rio disse: eu não estou a fazer aqui nada, eu não estou aqui a fazer nada. Ele disse exatamente isso: eu não estou aqui a fazer nada. Depois esta maioria absoluta demitia-se. Vamos lá ver. Isso também é muito importante. Agora, demitia-se e não vamos ter que
organizar uma direção parlamentar, não vamos ter que organizar o partido, vamos fazer eleições agora, houve eleições há um mês, vamos fazer outras eleições que custam dinheiro ao partido, quer dizer, há uma responsabilidade. O Rui Rio nisso é responsável. Temos que lhe tirar o... E já deixou no ar a possibilidade de ficar o mandato todo, o mandato partidário. Eu não falei com o Rui Rio isto, só enviei uma mensagem a dar a minha nota daquilo que foram as eleições, mas falei com pessoas próximas. Rui Rio é uma pessoa responsável, se sair, ou há de sair, e quer sair, parece que é essa a vontade dele, quer sair, vai tomar posse como deputado, mas certamente depois de ser encontrado outro líder sairá. Isso aí eu acho que não deve haver dúvidas em relação a isso, até porque o Rui Rio não é uma pessoa agarrada à política, agarrada a lugares, não precisa da política para viver e, portanto, facilmente se desprenderá disso. Agora, do PSD podem esperar, e o PS já sabe disso, pode esperar um partido como tem sido, um partido responsável, que acho que se calhar com uma nova liderança pode ser mais acutilante na oposição. Rui Rio não tinha esse carisma, não tinha essa vontade, tinha a estratégia de ser moderado, até se calhar moderado demais, isso, por exemplo, o Lionel gosta menos, eu gosto um bocadinho mais um bocadinho, mas há pessoas que gostam muito, há pessoas que não gostam nada. Ele foi sempre assim, era a estratégia dele, falhou. O Rui Rio, houve aqui há dias uma pessoa que me dizia assim, o Rui Rio, em determinadas circunstâncias, eu vou dizer isto também para provocar aqui os dois social-democratas, em determinadas circunstâncias e em determinados momentos parecia um pouco o Vítor Vasconcelos. Dizia coisas que se percebia que não eram muito populares. E o Rui Rio fê-lo várias vezes. Mas que o Rio dizia aquilo que acreditava. E que acredita. Mas e ele é um político que faz isso. Eu vou-lhe dar um exemplo. Vou-lhe dar um exemplo se ainda tivermos tempo. Rui Rio, quando foi Presidente da Câmara do Porto, ganhou nas condições que ganhou, houve divisão de votos com o PS, ganhou. E no primeiro mandato dele, por causa de uma questão burocrática que o Futebol Clube do Porto, que tem a ver com o envolvimento da Câmara, zanga-se com o Pinto da Costa. Manda abaixo o Aleixo. Autoriza obras no centro para dinamizar a Baixa. É contestado em todo lado. Chega ao final do mandato e diz às pessoas próximas: fiz aquilo que acreditava que era bom para a cidade. Se calhar vou perder as eleições, mas meti-me com os gajos todos. E ganhou com a maioria. Portanto, Rui Rio faz o que acredita. É assim que ele está na política. Esta foi a estratégia que ele teve para o PSD. Esta estratégia não ganhou as eleições. Teve mais votos. Nós já podemos dizer, a nossa vitória moral é essa. Tivemos mais votos. Não foram 70 mil, foram 70 e poucos mil em Portugal. Foram, com os da Madeira das Açores, mais 70. Pronto, alguns são do CDS, efetivamente. Mas, no geral, são mais 100 mil, 150 mil. Portanto, houve mais gente a querer Rui Rio. Em Felgueiras também houve mais gente a querer Rui Rio, portanto também subimos a votação, apesar de haver mais gente a querer António Costa. E, portanto, esta foi a estratégia que não conseguiu vencer as eleições. O PSD tem que ser um partido responsável da oposição, de diálogo. O António Faria vai lá estar a defender o PS, eu vou estar a defender o PSD, mas, acima de tudo, com causas... Eu gosto de defender o país. O país, exatamente. Mas de um lado um partido e do outro, mas o objetivo é esse, exatamente. Já me tiraste as palavras da boca. É para defender o país e com diálogo. Portanto, o PSD, aliás, eu acho que, e já disse isto, o PS, com maioria, vai ter políticas diferentes daquilo que teve quando estava agarrado à esquerda e, portanto, o PS vai se assemelhar muito mais. Há muita gente no PS que é social-democrata, de ideologia, portanto, é uma ideologia fácil de se identificar. Portanto, o PS vai ter políticas diferentes. Eu espero que sejam positivas para o país. Naquelas que nós não concordarmos, vamos fazer uma oposição. Espero que, se calhar, o novo líder faça uma oposição diferente para cativar os votos daquelas pessoas que eu lhe disse que não encontrei na rua e que não sabemos muito bem como é que elas pensam, mas nós temos que fazer passar essa mensagem essa. Tem 18 anos e tem cartão de eleitor. Diz? Tem mais de 18 anos e cartão de eleitor. Pronto, mas nós temos que chegar a ela. Concluindo, Luís Paulo, é agora chegado o momento em que cada um dos nossos elementos do painel vai vestir as vestes de jornalista e vai fazer as perguntas. Uma pergunta para cada um dos candidatos. Que há candidatos, já foram de resto, um deles já eleito e o outro já na iminência também de ir assumir funções como deputado. Antes de mais, eu ainda não tinha feito, porque estamos aqui no momento mais de análise aos resultados eleitorais, mas dar os parabéns, naturalmente, quer ao Pedro Melo Lopes, que está eleito e que, portanto, será deputado da Assembleia da República, e a António Faria, pelo resultado e também porque está à porta, acreditamos nós, que de ser também deputado da Assembleia da República e portanto, são duas pessoas que estarão lá a representar e a defender o país, mas também acredito
e fomos discutindo isso também em off, a representar e a defender o nosso município, a nossa região, e portanto parabéns para eles. A pergunta é uma pergunta genérica, qual é o principal objetivo, a ambição como eleitos, ou aqui o António Faria ainda à porta, mas acredito que sim, e como eleitos... Já tenho um pé, já. também acho que sim, eu só estou aqui a tentar cumprir os timings, os deadlines. Mas sim, qual é que é a principal ambição, o principal objetivo, a principal reivindicação como eleitos na Assembleia da República, quer para o contexto do país, da região, do município, qual é que é o principal objetivo? Primeiro a responder, por favor. Ora bem, em primeiro lugar, a primeira ambição, objetivo é estar lá. E isso ainda tenho que esperar, obviamente, embora vá à tomada de posse, mas de qualquer forma posso ter que sair passado um dia ou dois e depois voltar a passar esses mesmos 2 ou 3 dias, não é? De qualquer forma, a primeira ambição é estar lá. A segunda ambição é, em primeiro lugar, aprender, porque eu vou entrar de novo. Evidentemente que temos aquelas que são as nossas... em casa? Tenho, mas os tempos também já são outros. E também já falei com ele sobre isso, já fui falando com ele sobre isso, já me foi dando algumas ideias. A primeira foi ter calma e arranjar um hotelzinho para os primeiros dias e depois pensar no resto. Foi logo. Mas agora, temos, em primeiro lugar, tentar aprender, tentar perceber como é que funciona a estrutura. Depois temos também as nossas ideias locais e da região que temos que defender, que já fui adiantando e adiantei ao Expresso de Felgueiras, que essas serão, penso eu, quer as minhas, e por aquilo que eu vi também da entrevista do Pedro, porque também ouvi as dele também, à exceção da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, porque é uma entidade privada, e entidades privadas, cada um resolve os seus, embora a gente possa ajudar, mas temos... Pronto, público, mas de qualquer forma não devemos ser nós, e até porque já está o processo de fase, esse processo já está resolvido. Não está a ver, já está a falar sobre ele. Já está mais ou menos resolvido. Fui à reunião com a diretora e ela disse-me textualmente, e até não me pediu segredo, espero que não tenha sido uma notícia política. Já está mais ou menos resolvido e sabemos disso. A diretora da escola deu uma entrevista ao Expresso de Felgueiras, uma notícia. A senhora falou comigo. Disse que estava o processo, em andamento, mas que depois a decisão há de ser a decisão do fundo, o dinheiro, às vezes está para vir para aqui e não vem para aqui, portanto isso é uma decisão do Politécnico. O problema não é da notícia. Não estou a dizer da notícia, estou a dizer que eu estive numa reunião com ela e ela disse, espero que não seja só política, espero que não seja só política, ter-se dito que já está tratada, não está tratada. Não estou a dizer que a culpa houve uma questão de situações que teve que ser ultrapassadas e as pessoas sabem disso, a questão do próprio PDM, portanto, houve várias situações que tiveram que ser alteradas e concluídas, portanto, espero que isso obviamente venha, até porque temos a perspectiva de ter mais 1000 alunos a estudar no Politécnico, portanto isso é que é importante, é mais 1000 alunos que virão para Felgueiras para poder frequentar o ensino superior e temos é que lutar por ter outro ensino superior para além deste e não apenas este. Agora, acho que aquilo que me liga, Luís Paulo, pelo menos a mim, que me preocupa mais, é nesta primeira fase tentar aprender e ver como é que funciona também a estrutura e quais são as comissões que nos são atribuídas também, porque também ainda não sabemos, e depois aquelas preocupações que temos são aqueles temas que foram identificados ao Expresso de Felgueiras e que eu acho que aí em conjunto teremos que trabalhar para que Felgueiras seja obviamente reconhecida e a nossa região, que também tem problemas comuns, para que possamos todos os dois em conjunto puxar a brasa à nossa sardinha. E deixem-me só dizer que pela primeira vez a região do Tâmega e Sousa está muito bem representada nas listas do Partido Socialista. E pela primeira vez em Felgueiras também está. E pela primeira vez também em Felgueiras temos 2 deputados. Pegando nisto posso responder, quer dizer, isto é uma vitória, ganhou o PS e perdeu o PST, mas no fim ganhamos Felgueiras, que já vamos ter 2, portanto vamos ter 2 deputados e isso é diferente do normal, portanto espero que também se reflita depois na diferença de tratamento que Felgueiras tem tido no que toca a retornos do Poder Central. A minha grande ambição, e se isso depende de mim, ou depende do António Costa, ou depende do Ministro, ou vai depender do diretor do Politécnico, é que aquilo tenha um edifício. Porque se aquilo tiver um edifício novo, vamos ter os tais mais 1000 alunos, vamos ter mais jovens a estudar aqui, gente a vir para cá, e nós queremos, acho que o Nuno Fonseca e os partidos políticos em Felgueiras querem mais gente em Felgueiras, mais massa crítica, mais jovens a cá viver, mais jovens aqui a passar. E, portanto, essa eu acho que é
principal luta, aquela luta, porque, até como diz o Helder, quer dizer, já está. Eu sei que está, mas o que me disse a diretora é que pode ter sido político. Como nunca esteve. Exatamente, quer dizer, vamos lá ver. Se alguém de cima lhe disse, agora o dinheiro que vem é para isso, ela disse, agora é para isso. Mas até começar as obras, nós quando virmos dizemos, opa, já está, e agora batemos todos palmas. Queremos que esteja, porque isso é fundamental. Para responder a essa parte, acho que é o fundamental. Já parabenizei aqui o António, já parabenizei Felgueiras porque ganhou 2 representações parlamentares e acho que é esse o grande objetivo. Depois podemos discutir mais comboio, menos comboio, mais variante, menos variante, mas isso vamos batalhar os dois por isso e acho que no final desta legislatura até o António tem essa responsabilidade, portanto ele vai estar mais perto de quem governa para chatear e eu voltar a chatear a seguir, portanto vamos conseguir. Helder, é a tua vez de fazer as perguntas aos nossos futuros deputados. Já lá vou, mas em 30 segundos não posso deixar de fazer 3 comentários. Em 30 segundos, muito rápido. Não. Esse é muito. A primeira coisa é que Rui Rio precisa de falar muito para dizer alguma coisa, e isso claramente é uma antítese e cai nos erros. Caiu, e o Pedro Melo Lopes caiu no mesmo, porque tentou comparar os 78 mil com os mais de 400 mil votos que o PS teve. É assim, um teve mais 78 mil, o outro conseguiu captar mais 400 mil. Isto significa isso. E depois há uma outra coisa também que e que me custa muito, que é os mitos urbanos de que a esquerda controla a comunicação social, portanto que os jornalistas são todos de esquerda, que a esquerda controla a educação, ou seja, controla os professores e controla tudo aquilo que os professores fazem, e a outra que todos os artistas também que estão ligados à cultura são de esquerda. Isso são puramente mitos urbanos que... Eu disse que perguntava sobre coligações com o Chega, e ele respondeu 20 vezes. Não, o Pedro aquilo que disse é que a comunicação social estava controlada. Pronto, e isso foi... Mas eu vou entrar em 2 questões mais políticas. Primeiro, o Pedro foi escolhido pela liderança do Rui Rio, com um presidente, com um vice-presidente forte como Salvador Malheiro, e agora a bancada parlamentar vai ter sido escolhida por Rui Rio, mas a verdade é que vai haver um novo líder que há de, muito provavelmente, reposicionar o posicionamento do partido. Como é que vai ser? Vai ser interessante. Já posso responder? Vai ser interessante, porque, olha, nós, nas causas públicas, estamos... Foi uma forma de ganhar os... Este vai ser interessante. Isto é verdade. Interessante, foi o tempo necessário para pensar na resposta. Não preciso. É muito fácil responder isso. Primeiro, eu não quero cair no erro do vice-presidente, que ontem, porque a comunicação social faz perguntas e as pessoas gostam de falar, e é normal, nós estamos aqui a ter uma conversa amena, e começamos a falar muito. Falou em nomes e depois alguém lhe disse, mas e aquele? E ele disse, aquele é muito bom. E a pessoa, Salvador lançou um nome. Quer dizer, não lançou, falou dele. Tentou salvar. Falou, pronto. Se vem uma direção nova... Tem que pôr a máquina dele a funcionar. Se vem uma direção nova, nós vamos trabalhar em conjunto com a direção nova. Agora, cada um dos deputados representa uma forma de pensar, reforma a sua forma de pensar. Há uns que gostam mais de Rui Rio, outros gostam menos, outros gostam mais da estratégia que ele usava, outros são mais à direita. Rui Rio fez uma purga. Não fez uma purga. Isso também é um mito do ano. Não é um mito. Na lista do Porto. Na lista do Porto tem várias pessoas que não apoiaram o Rui Rio. Na lista de Lisboa, igual, que entraram para deputados. O líder da JSC foi eleito deputado e não apoiou o Rui Rio. Há muita gente lá que não é rioísta, como se costuma dizer. Portanto, e isso vai ser a favor da nova direção. A nova direção tem que chegar lá e reposicionar as pessoas vão ter que estar... Quem estiver... Eu acho que isso é um problema que o partido vai resolver internamente, e muito bem. Da última vez que isso aconteceu, quando o Rui Rio entrou, causou muitos dissabores. O Lionel apanhou essa fase, apanhaste a fase do Rui Rio entrar. Aquilo foi uma catástrofe lá dentro, era uma confusão. Espero que não seja assim, para bem do partido, para bem da oposição que nós temos que fazer, que tem que ser séria, tem que ser rigorosa, tem que ser até mais veemente, e eu acho que, venha quem vier, vamos estar disponíveis para trabalhar. Agora para o António Faria. António Faria, também uma pergunta mais política. Muitos já falavam do sucessor de António Costa, caso as eleições tivessem um determinado resultado. Agora teve que se controlar aqui um bocadinho esse posicionamento, mas a verdade é que depois destes 4 anos, certamente o partido quererá rejuvenescer e mudar, e até António Costa poderá pensar. Basta saber se António Costa vai ficar os 4 anos à frente do governo. Exatamente. Como é que os partidários dizem que talvez não.
Mas como é que se pode agora, como é que o partido, na tua opinião, obviamente, se vai reposicionar agora também para criar a próxima geração de liderança do Partido Socialista? O Partido Socialista tem, como nós sabemos, nós vamos vendo muitas pessoas preparadas para poder suceder António Costa. Obviamente que o nome que mais se fala, e é esse que estás a referir, é o Pedro Nuno Santos. Pronto, terá que esperar pela sua oportunidade. Se alguém pensaria que poderia chegar mais cedo, caso o PS perdesse as eleições e a esquerda tivesse a maioria no Parlamento, vão ter que esperar, porque os portugueses não quiseram isso. E como os portugueses não quiseram isso, acho que o próprio Pedro Nuno Santos, que internamente sabemos que tem a máquina preparada, terá que aguardar, e ele próprio já o disse, que terá tempo para, e enquanto o Dr. António Costa fosse Primeiro-Ministro, não avançaria, portanto, terá que aguardar para que isso venha a acontecer. E eu acho que não há aqui um filme à volta disto. Sendo responsável, eu acho que ele é uma pessoa responsável, terá que esperar pela oportunidade e pelo tempo dele. Manuel Costa, é agora a tua vez de fazer as perguntas aos nossos futuros deputados. Olha, eu sei que já estamos com tempo apertado, mas também vou ser mesmo muito rápido, porque tinha-me de comentar tanta coisa interessante que aqui se falou, mas aqui aquela comparação... Vocês hoje tiveram concorrência. Aquela comparação que há bocado... Não consegui fazer a minha análise ao âmbito municipal. Aquela comparação que há bocado fizeste entre Rui Rio e Vítor Vasconcelos, isto não pode passar em colo. Porque, de facto, se há coisa que eles são muito similares, é na seriedade que têm perante a política, coisa que eu considero... Então concordaste comigo? Sim, nesse aspecto, mas já vou fazer uma diferença. De facto, eles são sérios demais até para o que é habitual na política. E penso que toda a gente lhe pode reconhecer isso, e eu digo isso também de Rui Rio, apesar de concordar com muito pouco de Rui Rio. Agora, o que os mais diferencia é a forma de estar dentro do partido, porque Vítor Vasconcelos, contrariamente a Rui Rio, não tem o culto de grupo e de lealdade à pessoa, independente e diferentemente de Vítor Vasconcelos, que tem mais o culto da lealdade ao partido. Tinha que fazer este reparo aqui e diferenciar. Eu tenho aqui uma questão que agora acho que é interessante, acho que é muito interessante, eu pelo menos entendo que muito interessante, que é... E vai ser igual para os dois. Porquê? Porque é uma questão que está na ordem do dia e eu já trouxe aqui como tema à Comissão Permanente e, portanto, a minha primeira questão era saber que, como deputados, como é que vão defender a questão do lítio, quer para o país, quer para o Felgueiras ou na lixa em concreto? Começo eu, Sim, certo? tanto faz. Estavas virado para mim, portanto, à partida começo eu, que sou aquele que estou na posição mais incómoda nesta questão. Mas uma razão muito simples. Eu, aquilo que disse ao Expresso de Felgueiras e aquilo que digo, e eu sou assim mesmo, naquilo que diz ser respeito ao meu concelho, eu estarei sempre do lado da população. Independentemente, se isso significar estar contra o meu partido, estarei. Mesmo na questão do lítio? Em qualquer questão. Sendo lítio, não sendo lítio. Aquilo que for a defesa da população do meu concelho, se a população estiver de um lado, eu estarei ao lado deles. Pedro, sobre esta questão. Esta questão é interessante e está na ordem do dia, e hoje já fui contactado por uma série de pessoas que me disseram: tens que nos ajudar, tens que defender, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. E pronto, e já estou a levar com o fardo de ter dito que ia ser a voz. Quer dizer, a verdade é esta. Eu acho que é preciso ter calma. Apesar de eu perceber que a população da lixa está maioritariamente contra, eu hoje já vi uma série de pessoas que até, se calhar, são próximas ao Partido Socialista a partilhar. A notícia da SIC é a população da lixa é favorável à exploração. Exatamente, a notícia da SIC diz uma coisa e foi isso que despoltou a movimentação. Foi mesmo essa notícia. São as tais sondagens. Eles falaram com um senhor que é um senhor mais de esquerda e que até agora assumiu que votou no Partido Socialista, que é uma pessoa que é uma pessoa que é meu amigo, e esse senhor defendeu aquilo muito bem. Afinal, sempre há gente que disse que votou no Partido Socialista. Ele disse eu já estava a ficar preocupado. Disse, confessou-me depois. Esse senhor tem fotos do Bloco de Esquerda no Facebook, mas depois disse que votou no Partido. Mas isso não havia ninguém. Isso é outra história. E a verdade é essa, é que essa notícia despoltou um descontentamento na população, que alguns me contactaram,
E eu, como o António Faria disse muito bem, estarei ao lado da população e daquilo que foi a maioria e a decisão das pessoas. A tua posição de princípio é qual? A minha posição de princípio, ela estava, estava plasmada no manifesto da candidatura à Junta e da candidatura à Câmara. O PSD é contra aquela exploração. O Seixoso é o pulmão da lixa, é uma zona que eu acho que até devia ter mais turismo, devia ser melhor aproveitada e ainda não tivemos essa capacidade de captar investimento para ali, mas, e também dos privados, os privados também têm essa culpa, mas a verdade é que é preciso ter calma, porque eu acho que há processos em andamento que nós temos que perceber como é que se vão parar. Da minha parte, eles contam comigo para ajudar a que isso não vá para a frente, porque é a vontade das pessoas e nós temos que estar ao lado das pessoas. Muito bem, o programa hoje já está um bocadinho mais longo do que é habitual, mas creio que está perfeitamente justificado pelo extraordinário contributo que quer um, quer outro estão a dar aqui à discussão. Entramos na nossa reta final, o período em que nós habitualmente convidamos os nossos comentadores, o nosso painel para as notas finais. Hoje vamos começar pelos nossos futuros deputados. António Faria, as notas finais. Eu não tendo vindo preparado para as notas finais, tenho aqui só duas muito rápidas e duas frases muito rápidas para que na última semana foram novidade. Portugal a crescer acima da média europeia e o desemprego mais baixo dos últimos 20 anos. Acho que são duas frases desta última semana que nos devem deixar orgulhosos a todos nós. Pedro. A nota final, eu já tinha falado um bocadinho dela. É a vitória de Felgueiras, é ter 2 deputados na Assembleia da República, 2 vozes, 2 pessoas de 2 partidos diferentes, cujo objetivo, e aqui não vai haver partidos, é defender esta terra. Da parte do PSD, contem com uma colaboração e ao mesmo tempo com a oposição que se apraz fazer. Os felgueirenses sabem que somos pessoas que querem o melhor para as pessoas e, portanto, é essa a mensagem que eu quero deixar. Muito bem. Luís Paulo, as tuas notas finais? Eu acho que esta semana tivemos 2 vitórias para Felgueiras. Foi a eleição de 2 deputados e o facto de arrancarmos agora esta semana, nós, município, Felgueiras, com as obras para a construção da zona industrial das Barrancas. Nós temos falado aqui muito da indústria, da importância da industrialização do nosso concelho e da forma como isso afeta fortemente o nosso concelho e, portanto, esta aqui é uma boa notícia, é uma notícia que nos deve deixar a todos satisfeitos e que poderá aqui fazer aquele caminho e trabalho que temos vindo a falar de captar investimento um pouco diferente para o nosso município e, portanto, é uma nota positiva. 2 vitórias que eu não poderia deixar de realçar. Eu espécie de Felgueiras vai ouvir amanhã o Sr. Presidente da Câmara sobre essa questão em concreto da zona industrial de Barrancas. Hélder Quintela, as tuas notas? Uma nota final de preocupação, já tinha deixado relativamente ao relatório final sobre a exploração do lítio. Houve uma reconfiguração também da área, mas Felgueiras não teve assim grandes cortes. O grande corte que aconteceu foi sobretudo em Amarante. De facto há preocupações e essas preocupações são legítimas, já o escrevi e custa-me também, a propósito da reportagem que o Pedro também mencionou, que haja uma pessoa que diz que as pessoas da lixa não estão preocupadas porque o Seixoso fica a 6 km, ou seja, a população que pertence ao mesmo território, que faz parte da comunidade da lixa, a de Macieira já não importa muito porque já fica mais perto, mas esse espírito de solidariedade a mim pareceu-me um pouco estranho e de facto, acima de tudo, a nota negativa para a falta de informação sobre o que se quer fazer, como se quer fazer e os impactos que isso poderá ter, porque isso é o mais importante. Não. Vamos concluir o programa. 2 notas. Uma positiva, que é os parabéns ao professor Campos por ter sido recentemente eleito como presidente da mesa da Comissão Intermunicipal do Tâmega e Sousa, numa lista de consenso e unanimidade na qual eu próprio, em representação do PSD, também fui proponente. Portanto, fica aqui a nota dos parabéns. Depois, vou repetir aqui a questão do lítio, mas noutro sentido, e quase fazendo um repto aqui ao Armindo, que já avançou que amanhã vai falar com o Sr. Presidente de Câmara sobre a questão da zona industrial de Barrancas. Era também importante, não me querendo ingerir no teu trabalho, mas percebes o jeito do comentário, também percebermos e ouvirmos o Sr. Presidente da Câmara sobre esta questão do lítio, porque eu penso que até hoje pouco sabemos da parte do poder político. A única coisa que tivemos foi um parecer técnico que justificou a decisão tomada pela Câmara Municipal, que aceitou a análise
da situação, que agora a situação é positiva e temos em risco a questão da prospecção. Portanto, acho que era importante percebermos o que é que o Sr. Presidente de Câmara acha sobre isto, não querendo com isso dizer que deve achar bem ou mal, mas porque tenho ouvido e assistido à tomada de posições de vários Presidentes de Câmara, uns felizes por as suas zonas ficarem excluídas, outros ameaçando e anunciando que vão instaurar providências cautelares. Acho que em Felgueiras também deve haver uma posição. Só mesmo para comentar aquilo que disseste, já foi pedido uma declaração, uma posição ao Sr. Presidente da Câmara, está aqui de resto o chefe de gabinete do Presidente da Câmara, ainda, que pode confirmar isso. Portanto, estamos a aguardar uma posição da Câmara Municipal de Felgueiras sobre essa referência, sobre essa situação da prospecção de lítio, nomeadamente na zona de Sachoso. E estamos no final do nosso programa. Agradeço ao António Faria e ao nosso, este sim, já deputado, praticamente, falta só mesmo tomar posse, Pedro Melo Lopes. Fizemos de boleia, até vamos. Comboio. Comboio. E quem sabe um dia o comboio chega a Felgueiras. Quem sabe, quiçá. Muito obrigado a todos que nos acompanharam ao longo dos últimos minutos. Foi uma oportunidade, creio que, interessante de ouvirmos de viva voz os nossos futuros deputados eleitos pelo Distrito de Porto, que vão, obviamente, defender os interesses de Felgueiras e da região do Tâmega e Sousa. Nós vamos voltar com mais assuntos, com mais reflexão, com mais análise na próxima semana. Agradecemos àqueles que nos ouviram e desejamos a todos a continuação de um bom fim de semana.